a página lá no Canguru com as informações que nós vamos usar para o bate-papo de hoje. Então, ó, quem não se inscreveu, corre lá, aproveita, já se inscreve nesse site, que tem todas as informações que você vai precisar para fazer o estudo dos seus ativos. E é a coisa mais mamão com açúcar que tem de você descobrir aonde está o que aqui nesse negócio. Olha só, até eu que sou quarta série fraca resolvo. Ó. Vamos botar aqui, VEG, sumário executivo da empresa, o CNPJ, o site da empresa, o site do RI, o site na B3, composição acionária, um histórico, falando tudo que você precisa entender para investir no negócio. E olha só que legal. Você vai aproveitar aqui, quando você estiver usando o Canguru, e vamos dizer que você quer aprofundar os seus estudos. Você clica aqui em discussão, ó. Olha o que vai aparecer aqui, meu amigo, a nossa live. Então você vai vir aqui, entra na última postagem e olha o vídeo aqui, ó. Você já começa com esse estudo de casa. Se você tiver alguma dúvida, você vem aqui embaixo e coloca aqui uma pergunta ou vai continuando o bate-papo aqui com a gente. Aqui, ó, é um mural no fórum onde você pode colocar discussões, fazer perguntas, bater papo com outras pessoas que estão inscritas no fórum. E aí você tem aqui um fórum de bate-papo geral, de ação, de fundo imobiliário, de estoques. Você pode filtrar todas as discussões que estão tendo aqui no fórum, além de acompanhar cada ativo aqui dentro da sua própria página. Então, é uma baita ferramenta. O link... A empresa, né, em si, a BR Properties, né, ela é uma empresa de investimento em imóveis comerciais, principalmente escritórios, galpões e varejo, né. Ela tem por estratégia ali aquisição, alocação, administração, incorporação e venda, né, dos imóveis. Eu vou jogar aqui o site aqui do Canguru, que ele dá um resumão bacana aqui do que é a BR Properties, né. Ela foi uma das principais empresas de investimento em imóveis comerciais. Aí falando aqui da história dela, né, 2013, venda de 3 imóveis, 2016, 2020, né, início da pandemia, gerou vacância nos escritórios, né. Então, isso aqui foi uma época ruim para todo mundo, né. 2021, plano de transferência de imóveis para um fundo imobiliário. 2022, ó, venda de 80% do portfólio, né? Então, isso aí foi o que aconteceu com ela agora, em 2022. Foram 12 torres, né? Vendeu para a Brookfield por 5,92 bi, né? E 70% foi recebido agora. A gente ainda tem, ela tem 30% para receber ainda até, acho que maio do ano que vem, são os próximos 12 meses. Ela pagou a dívida que ela tinha, né? Então, quase 3 bi de dívida. E essa dívida era cara, né? Depois que a Selic aumentou, a dívida começou a incomodar bastante. Distribuiu aqui 1,15 bi de reais para os acionistas e fez a amortização de capital de 2,42 por ação, tá? Então, atualmente, a empresa ficou com caixa líquido de 427 milhões. Ela tem mais esse recebimento aqui da venda que ela fez para o Brookfield, né, que são recebíveis para 1,78. Então, 1,78 mais 400 aqui vai para 2 bi, meio, 1 bi, 2 bi e pouquinho, 2 bi 100 mais ou menos, né? Então, sobraram ainda 2 torres comerciais e 5 propriedades logísticas, né, do patrimônio dela, com valor estimado em 2,3 bi, né? A vacância financeira 5,4. Então, o que sobrou de portfólio aqui vale a faixa de 2,3 bi. O valor de mercado hoje dela, né, se a gente for fazer o NAV, né, o Net Asset Value vale em torno de 2,8, ela tem 1,7 para receber e mais 400 e pouco em caixa. Né? Então, a relação dela de desconto está em torno de 50%, né, 50% do desconto com relação aos ativos, né? A empresa usa um nome diferente de patrimônio líquido, né? Chama de NAV, né? O Net Asset Value. Tá? Então, esse aí é o panorama, né, atual da empresa, né? E ela é uma empresa, né? E o histórico dela, né? Dessa empresa, né? Ela principalmente é controlada por um fundo, né? Lá de Abu Dhabi, né? E ele fez vários desinvestimentos, né? Então ele demitiu um monte de gente, zerou algumas posições em companhias, né? Então ele está meio que querendo fechar a posição aqui no Brasil. E esse portfólio, né, restante aí, ele acaba sendo, né, tendo um valor maior do que ele tem realmente, né, em bolsa.
Então, ele tem um valor maior do que o que tem em bolsa. E o ativo que ele tinha em bolsa, né, ele foi comprado por um valor muito superior, né, 36% superior em maio, ao valor que ele valia em bolsa também. Né. Ela está sem dívida, então, todas as dívidas que ela tinha. Restou com 350 milhões de caixa, né, com ali 2 torres e 5 galpões logísticos ainda. E a avaliação dela, né, pela avaliação dela hoje, se você fosse olhar o capete do portfólio, ia dar algo em torno de 28%. Então, é um ativo assim que daria um retorno muito maior aí do que os fundos imobiliários se, né, a gestão tocar o negócio para frente, se não for vender os ativos, se fizer uma gestão muito boa e para daqui para frente, né? E isso vai depender muito, né, da tese do cara, se você acredita, né, na empresa, nas ações. O que a gente quis mostrar aqui é justamente a comparação, né, do Value Invest, os conceitos do Value Invest e o tipo de negociação que é feita, né, fora e dentro da bolsa. Então a gente tem negociações que são completamente diferentes, precificação em bolsa e no mercado real, e também empresas e fundos imobiliários que têm grande desconto. Como a empresa tem uma volatilidade muito maior, né, então essas oportunidades de tempos em tempos em empresas de properties, né, que mexem com essa parte imobiliária, ela acaba tendo um desconto ainda maior até do que no caso dos fundos imobiliários, embora as incertezas das empresas também sejam muito maiores. Né? Se analisar o balanço de uma empresa é muito mais complexo que você analisar o balanço de um fundo imobiliário. No fundo imobiliário você tem lá uma linha lá de receita, tudo reserva de aluguel, você tem lá as despesas, né? E você tem o lucro líquido lá, então você vai ter algo em torno ali de 80, 85 até 90% da receita em termos de lucro. A empresa não, né? A linha lá de cima, lá, a receita bruta já tira imposto, a receita líquida, aí você tira lá diversos custos que ela tem, então até você chegar no bruto ali, você já teve um 20, 30% a menos ali da questão da receita. Então, quando você vai analisar o balanço, né? Eu analisei o da Properties para fazer a live, você tem, né, um desconto muito maior com relação à receita, porque os custos, né, de uma empresa eles são muito mais elevados, né, com pessoal, com tudo. E dentro de um fundo imobiliário, esses custos são mais reduzidos porque ele tem um incentivo, né? O fundo imobiliário ele é incentivado. Então, você tem acho que uma gestão de properties ela é mais simples, um custo muito menor, incentivado. Então, faz bastante sentido, né? Você comparar os índices, né? O imóvel com o IFIX também, você vê essas diferenças e causadas principalmente para essa questão do incentivo, né? Porque a gestão, eu tenho certeza que a gestão das empresas é muito boa, mas essa parte de incentivo fiscal acaba pesando bastante no resultado, no fim das contas, não. É tudo uma questão assim, são duas formas diferentes de você olhar o mercado imobiliário. Você pode entrar por ações ou pelo fundo imobiliário, né, e vão ter características e consequências diferentes. Você pode entrar no mercado imobiliário comprando um imóvel direto. Então, assim, existem diversas formas de se preparar essa mesma receita, né? Significa você receber, no caso dessa empresa, dividendos, no caso de fundos imobiliários, rendimentos. Então, o jeito com que você vai olhar e que você vai identificar essas oportunidades é, às vezes, o mesmo. Mas, às vezes, faz sentido você entrar por uma ponta ou por outra. Então, usar uma porta ou usar a outra porta. E em uma porta, você vai ter uma boa característica de renda. Ou seja, você está entrando nos imóveis para receber aluguel e, às vezes, um ganho de capital na venda de um imóvel, quando você tem uma gestão ativa do portfólio e assim por diante. Na outra ponta, você está interessado em receber o ganho de capital, a valorização das ações, né, a valorização de cada unidade que você comprou, né, de participação naquele negócio, e às vezes você vai receber algum dividendo, né, vai receber algum rendimento com base no lucro que aquela empresa teve. Então, em um você tem aluguel, no outro você vai ter o lucro. Né, e esse lucro vai vir proveniente de quê? Pode ser da receita de aluguel, como pode ser também da receita, né, de movimentação desse patrimônio. Então, não é que uma coisa seja melhor do que a outra do ponto de vista, né, de rentabilidade. Não. São duas coisas que servem para dois objetivos distintos. Né? E aí você vai precisar saber identificar. Agora, entendendo o mercado e entendendo as oportunidades que surgem nos momentos de crise, de volatilidade, como você pode utilizar ferramentas de avaliação para entender o valor que tem numa empresa, ou entender o valor que vai ser destravado num fundo, né? E aí você consegue identificar essas oportunidades e fazer uma melhor alocação dentro de um ativo
que está sujeito ao risco imobiliário. Então, você tem um risco que ele é contornável, você tem um risco que ele é mensurável, você tem um risco que tem características ligadas a um determinado setor, um determinado ciclo, uma determinada localização, e que você pode aproveitar financeiramente desse ativo de maneiras diferentes. Então, a ideia geral da gente bater um papo hoje sobre esses 3 fatores era essa, e podemos ir para as perguntas, meu amigo. Eu vou fazer um encerramento aqui só com as últimas. Isso aqui vem do site do Canguru. Lá no finalzinho ele fala fatores de risco da companhia, né? Então tá aqui. Esse aqui é lá do site, tá? Do Canguru. Ó. Fator de risco da companhia. Crises econômicas podem gerar aumento de vacância. A empresa pode vir a vender seus imóveis restantes, pode não ser adequada para investidores de longo prazo, né? Porque às vezes ele não quer essa questão do ganho de capital em curto prazo, ele quer uma empresa por longo prazo. A despesa administrativa pode ficar menos diluída, com portfólio menor. A absorção dos imóveis corporativos possui alta correlação com o crescimento do PIB, e essa é uma realidade muito forte, né? Essa questão dos imóveis corporativos, né? O PIB, você vê o ciclo, né? O ciclo de alta, ele bomba, né? E o ciclo de baixa também, então é mais ou menos como se fosse as empresas ali de varejo. Pode ter dificuldade de realizar novas vendas de imóveis num cenário macroeconômico ruim, né? Desvantagem competitiva, equipe de gestão experiente, imóveis residuais com baixa vacância, né? Pouco 5% de vacância no portfólio depois da compra, grande exposição de caixa mais recebíveis e 0 dívidas. Então, tem um caixa líquido, não dívida nenhuma, e protegendo contra a persistência dos juros elevados. Então, agora o juro pode se elevar, pode acontecer o que for, ela não tem uma exposição, mas não tem um risco maior por conta da venda que foi realizada. Então, esses são os fatores de risco e as vantagens competitivas da empresa. Você encontra lá no site do Canguru. E agora vamos para nossas perguntas, né, Lão? Vamos para as nossas perguntas. Vamos lá. BR Property está pagando dividendo mesmo tendo prejuízo? Eu dei uma olhada rápida lá no balanço dela, né? Ela não apresentou prejuízo, não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui aqui, ó. Link, site RI. Esse aqui está lá no Canguru, tá? Então, site RI, você vai lá, cair lá no site da RI. Aí, ó, aqui, ó, BR Properties, informações financeiras, comunicados de fato relevante. Nesse comunicado de fato relevante, eu acho que ele fala dos dividendos aqui, viu? Deixa eu ver. Tá, o pagamento de dividendos, tá aqui, ó. Então, tem pagamento de dividendos aqui, 30 de setembro, né? Tá aqui, ó, 0,29 por ação na emissão da companhia. Então, teve esse pagamento aqui. Companhia, governança, informações financeiras. Central de resultados. Deixa eu ver se esse aqui é aqui, DRE, tá vendo? Então, tem aqui receita bruta, 101 milhões. Deduções da receita bruta, 16 milhões e tal. Lucro bruto, 84. Ó. Então, já teve 16 a 17% aqui até o lucro bruto. As despesas administrativas, SG&A, né? Então, você tem um lucro aqui, lucro líquido do exercício 50, você ajusta o lucro, aí, 60, ajustado aqui por FFO, 60 milhões. Né? Então, teve lucro aqui no terceiro TRI 22, tá vendo? Terceiro TRI 21. Ela estava apertada com as dívidas, mas deu lucro. O David colocou que ele só olhou que o PL está negativo, mas aí tem que lembrar que o PL pode estar distorcido por conta da operação, né? Então, teve essa operação gigante aí, de repente, distorceu lá. Só olhei o PL negativo. Tá.